Boa tarde, eu me chamo Lopes, eu sou pastor evangélico e eu frequento uma igreja, Assembleia de Deus, Ministério e Missão, em São José dos Campos. Eu quero dar as boas-vindas a você, homem, você, mulher, você, jovem. Sejam bem-vindos ao canal Maravilhas da Lei. Eu estou fazendo a obra do Senhor. Se você sentir de Deus, nos ajude dando like, comentando, inscrevendo-se e compartilhando. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história muito conhecida. A luta de Davi contra Golias. É uma história bíblica, mas ela tem repercussão mundial. Nos países democráticos, cristãos, os países civilizados, essa história é muito conhecida, a luta de Davi contra Golias. Ela significa, ela representa, e muitas vezes, a luta do fraco contra o forte. Então, quero hoje compartilhar, de maneira bastante objetiva, essa história bíblica. Eu vou ler um texto da palavra do Senhor e os irmãos, por favor, prestem atenção. A leitura está no primeiro livro de Samuel, sacerdote Samuel, capítulo 17, a partir do verso 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou seu cajado na mão. Pastor usa-se cajado. E tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, 5 pedras. E pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surral. E lançou a mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Funda é como se fosse baladeira. Surrão é aquela sacola que se carrega do lado, pendurado no ombro. Isso é o surrão. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi. E o que lhe levava o escudo ia diante dele. O escudeiro de Golias ia à frente levando as armas do gigante. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos deuses dele, Golias. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, ele vos entregará na nossa mão. Bem, está aqui um relato bem sucinto, bem resumido, entre Davi e Golias.
Nesse tempo da vida, havia muitas guerras, principalmente do povo de Israel, para tomar posse da terra prometida por Deus ali no Oriente Médio. Então havia muita guerra nesse tempo da vida. Estamos diante de uma guerra, da batalha. O povo de Israel, comandado por Saul e os filisteus. E diz o texto que levanta-se então, dentre os filisteus, levanta-se um homem, um soldado, um guerreiro, e desafia todo o exército de Israel. E os soldados de Israel, todos amedrontados, todos temerosos pelas suas vidas. Ninguém se dispõe a enfrentar Golias. Davi, estando no campo, foi mandado por seu pai, Jessé, para levar alimento para os seus irmãos que estavam na guerra. É preciso dizer que Davi é filho de Jessé. Davi é o filho caçula de Jessé. E nesse tempo da vida, na cultura de Israel, o filho caçula sempre tomava conta do rebanho do seu pai. É preciso dizer também que Jessé e, logicamente, Davi, eles são descendentes da tribo de Judá. Judá é o quarto filho de Jacó. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jacó, ele conviveu ao mesmo tempo com 4 mulheres. Conviveu com Raquel, a sua irmã Leia, Bila, serva de Raquel, Zilpa, serva de Leia. Então Jacó, ele conviveu ao mesmo tempo com essas 4 mulheres em 4 tendas diferentes. Jacó teve 12 filhos e uma filha, Diná. Os 12 filhos de Jacó formam o que hoje nós conhecemos por nação de Israel. A nação de Israel, que está lá no Oriente Médio, é formada pelos 12 filhos de Jacó. Só os 12 filhos de Jacó. Então Davi é descendente dessa tribo. Estando ele no campo para levar alimento para os seus irmãos, por ordem de seu pai Jessé, ele se deparou com esse quadro, esse cenário, em que o guerreiro Golias desafiava, dia por dia, segundo a palavra do Senhor, mais de 40 dias e 40 noites. Golias desafiava o exército de Israel 40 dias e 40 noites. E ninguém se apresentava para enfrentar Golias, por causa do seu tamanho, da sua força, o seu aspecto descomunal. Todo soldado tinha medo. Mas aonde eu quero chegar é o que está aqui no texto. Como que Davi venceu Golias? Como? Eu vou usar o texto da palavra de Deus. Como que Davi venceu? Por que Davi venceu? Nós sabemos, pela palavra de Deus, que o profeta Isaías, 800 anos ou 1000 anos, depende do estudioso, do historiador, o profeta Isaías profetizou 1000 anos ou 800 anos antes da vinda do Senhor a este mundo, que o Senhor seria desprezado, que o Senhor seria amaldiçoado, que o Senhor seria ameaçado de morte. Tudo está escrito no profeta Isaías, no capítulo 53 do seu livro. Ele foi desprezado, ele foi amaldiçoado. O Senhor morreu de forma, segundo os costumes judaicos, amaldiçoado. O que eu quero chamar a atenção é o que está escrito aqui. Por que Davi venceu Golias? Como que Davi venceu Golias?
está aqui no texto que eu li. Eu vou reler para que nós possamos compreender. A vitória de Davi foi a vitória, nós podemos dizer assim, de sabedoria. Porque quando Davi vai ao encontro do gigante Golias para enfrentá-lo, o que o gigante fala para Davi? Eu vou repetir. Samuel 17, verso 42. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Olha, o desprezou. O gigante desprezou Davi. Então o gigante desprezou Davi. Verso 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos deuses dele. Então nós temos: o gigante desprezou a Davi, o gigante amaldiçoou a Davi. Tem mais ainda. Verso 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, filisteu falando a Davi, vem a mim e te darei a tua carne nas aves do céu e as bestas do campo. Então ele ameaçou Davi. Aqui nós temos então o quadro. O gigante desprezou Davi, o gigante amaldiçoou Davi, o gigante ameaçou Davi. Deus nos chamou para abençoar. Deus não nos chamou para amaldiçoar, para desprezar o próximo. Bom é que os irmãos vivem em união. É que diz a palavra assim: ó que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus nos chamou para a união, para o amor, para a paz, para a concordância, para a harmonia. Deus nos chamou para isso. E quando a Bíblia diz, ó que bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, quem fala é Deus. Deus se agrada. Deus não se contenta, não se satisfaz com contenda, com desavença, com ameaça, com desprezo, com maldição. Deus não se contenta com isso. Agora vamos ver o que Davi falou. Davi, porém, disse ao filisteu: olha o que Davi falou. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Então veja, a inteligência, a sabedoria, a espiritualidade, a comunhão desse homem com Deus. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender com Davi. Termos essa comunicação com Deus. Termos essa comunhão com Deus. Davi diz: eu vou a você, gigante, em nome do Senhor, do Deus dos exércitos. Você está ofendendo o Deus dos exércitos. A Bíblia diz assim: severa coisa é cair na mão do Deus vivo. Severa coisa, tremenda coisa é cair na mão do Deus vivo. É terrível cair na mão do Deus vivo. Vamos ler aqui. Hoje mesmo, verso 46, Davi falando com o gigante: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e te tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Então Davi, com muita sabedoria, com muita espiritualidade, com muita comunhão com Deus, ele lança o gigante, essa luta do gigante, para Deus. Não é mais dele a luta. Não é mais dele a luta, Davi. Não. Quem vai lutar com o gigante não é mais Davi. É Deus, o Senhor dos Exércitos. É isso que Davi está falando aqui. O gigante perdeu, Davi prevaleceu, porque Davi recorreu ao Senhor. Porque Davi sabia que não tinha condições de vencer aquele homem. Mas no nome dos exércitos, do Senhor dos Exércitos, no nome do Deus de Israel, ele venceria. E ele venceu. Aqui está a vitória de Davi, descrita aqui na palavra do Senhor. O Senhor salva, e saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Então está aqui. Está aqui a batalha vencida por Davi. Davi venceu porque ele usou o nome de Deus. Davi venceu porque ele soube como agir na sua comunhão com Deus, na sua vida espiritual com Deus. Ele lançou para Deus essa batalha, esse desafio, essa guerra que ele não poderia vencer. Há um verso na Bíblia, Romanos 12, 19, que diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados. Minha é a vingança. Eu retribuirei, eu recompensarei, diz o Senhor. Minha é a vingança. O Senhor diz assim: minha é a vingança. Eu recompensarei. Eu farei. É o que Davi fez. Nós precisamos aprender, guardar, sabe, as nossas mágoas, os nossos ressentimentos, lançar para Deus. Lançar para Deus. Lançar nas mãos de Deus. Para que o Senhor venha atuar na nossa vida. Para que o Senhor venha nos livrar. Venha trazer o bálsamo. Venha trazer o refrigério. Venha trazer respostas favoráveis às nossas petições. Davi venceu porque ele lançou para Deus toda essa luta contra o gigante Golias. O Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos vós estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Exatamente isso. Esta noite, esta tarde, eu quero que você lance para o Senhor as suas preocupações, as suas ansiedades, tudo quanto você precisa receber da parte de Deus, lance para o Senhor, que certamente Ele tem a resposta favorável para trazer ao seu coração. Amém? Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida,
doce sombra no calor, que ao descanso nos convida, é Jesus meu Salvador. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem poderá tirar? Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expiando, minha alma resgatou. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho que seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amado da minha alma, tu és tudo para mim, tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti.